Contracorrente de hoje, analisamos os efeitos do terremoto eleitoral que agitou ontem o país. Participa até ao meio-dia através do 910024185. As eleições de ontem trouxeram mudanças. A AD venceu, mas uma vitória que não permite uma maioria, nem mesmo numa eventual coligação com a Iniciativa Liberal, que de resto já sabemos que não vai acontecer. O PS assistiu ontem a um dos seus piores resultados. Pedro Nuno Santos anunciou a saída da liderança, o que deixa uma enorme interrogação sobre a orientação futura do partido. Tudo indica que o Chega deve conseguir o feito de ultrapassar o Partido Socialista em número de deputados. Vai ser preciso esperar pelos votos da imigração. Se a derrota da esquerda é histórica, a vitória da direita coloca também vários problemas e interrogações. O Presidente da República disse que queria um governo com garantias de estabilidade, mas ainda não sabemos se isso será possível e de que forma. Temos, por isso, muitos temas para analisar nas próximas 2 horas. José Manuel, previste parte do que aconteceu ontem, isso quer dizer que não ficaste muito surpreendido? Não fiquei muito surpreendido, fiquei um bocadinho surpreendido, não estava à espera, apesar de houve uma altura em que pensei que podia acontecer, mas não estava à espera que houvesse uma ultrapassagem do PS pelo Chega. Mas estava à espera de uma grande aproximação, portanto, estava à espera de um resultado para o Chega superior ao que davam as sondagens. Sim. E em parte por ter andado aí uns tempos fora da nossa bolha, e ter ouvido algumas pessoas com uma percepção, com um sentimento anti, a dizer, isto já deu. Portanto, não teve nada a ver com os últimos dias de campanha e com as indisposições de Ventura? Não creio que tivesse a ver com isso, não foi porque de repente ele teve os refluxos, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, se bem que eu tenho ouvido dizer sobre isso muita coisa que me pareceu tudo bastante despropositado. Acho que isso não teve efeito para lado nenhum, sobretudo se considerarmos, digamos, aquilo que é o eleitor tipo do Chega. E desse ponto de vista, olhando para o resultado do Chega, é preciso ver, e deixa-me lá voltar àquilo que eu estava a falar hoje de manhã, a tentar explicar melhor sobre a geografia do país, sobre a geografia do voto. A geografia do voto é uma questão importante porque nós, como que vimos reaparecer o Portugal que foi definido, como eu recordei hoje de manhã, pelo Orlando Ribeiro, Mediterrâneo e Atlântico, e que era um Portugal muito claro nas primeiras eleições democráticas, essa clivagem, que era uma clivagem que passava pelo Tejo, digamos assim, grosso modo, ou pela zona da bacia do Tejo, era muito, muito clara, só que na altura quem dominava mais a sul era o PCP, portanto, e essa mancha foi quase que substituída, enfim, não é exatamente igual, mas tem muita sobreposição com a mancha que é hoje a mancha do Chega. Uma parte será claramente enfim, não vamos nos deixar de ilusões, houve transferência direta, há muito um discurso dos comentadores que acham que as transferências se fazem gradualmente e que quem é de direita não vota à esquerda e quem é de esquerda não vota à direita. E a verdade é que para muitos eleitores isso diz muito pouco. Eles não têm essas referências de forma nenhuma tão claras, não têm um voto assim tão ideológico como isso. Portanto, isso porventura era mais forte nesses tempos iniciais da democracia, em que se falava muito de socialismo e outras coisas, mas agora não terá essa carga, com algumas... Claro que há pessoas que sabem que é que estão a votar desse ponto de vista em termos de modelos de sociedade. E, portanto, aquilo que podemos ter mais é aquilo que nós definimos como um voto que as pessoas vão atrás de modelos ideais, fáceis, propostas portanto, contra o que está, e, portanto, esse voto era um voto que muitas vezes foi do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, e que agora houve alturas em que também foi um voto do CDS de Paulo Portas, e agora é um voto claramente do Chega. Portanto, e não é um voto a pensar que vamos ter uma sociedade com mais Estado ou com menos Estado, ou vamos ter uma sociedade... quer dizer, tem alguns aspectos destes, mas não tem outros. Tem alguns aspectos destes, mas não tem outros. E, portanto, aí é muito curioso ver, por exemplo, o Chega começa a ganhar os primeiros concelhos a norte, portanto, não tem nenhum concelho norte do Mondego. A norte do Tejo são muito raros, exceto na região de Lisboa. Muito raros. Há apenas 3 concelhos no distrito de Leiria, e esses 3 concelhos, 2 deles foram concelhos que já tiveram câmaras do PCP,
Peniche e sobretudo Marinha Grande, depois também Nazaré. Na zona de Santarém tem ali umas zonas portanto, uns concelhos, mas é mesmo assim, o grosso é abaixo do Tejo, se bem que depois portanto, não ganha o concelho de Santarém, ganha a AD. A AD é esmagador, eu de manhã enganei-me, há um concelho, há uma aldeia de Joleses, a norte do Mondego, que é Vizela, que é um concelho muito pequenino e relativamente novo, mas onde o PS, apesar de tudo, fica tangencialmente à frente da AD. Quer dizer, quando olhava para os mapas, pelas cores, aquilo é tão pequenino que eu não reparei, de facto, mas já me chamaram a atenção. Mas fora isso, de facto, a norte do Mondego, eu até fui verificar, porque o primeiro concelho, quando a gente vai descendo no mapa, o primeiro concelho a aparecer com uma vitória do Partido Socialista é Manteigas, que é outro concelho muito pequenininho, mas o Mondego nasce em Gouveia. Portanto, nasce a norte de Manteigas e depois corre para norte. Quer dizer, começa por correr para norte, depois é que vem assim, mais ou menos transversalmente. Portanto, temos aqui uma geografia que tem muito a ver com essa geografia do Orlando Ribeiro, e depois há uma coisa que é, o PCP ainda aguenta umas freguesias, muito poucas, e algumas delas mitológicas, no próprio PCP. Eu vou dar 3 nomes. São freguesias onde o PCP sempre teve, historicamente, às vezes, votações altíssimas. Já não tem nenhum concelho, durante muito tempo aguentou Avise e Serpa, já não tem. Coço, Distrito de Santarém, Coço. As mulheres do Coço? Mulheres do Coço, a mitologia do Coço. Eu lembro-me de ter ido, tinha um amigo meu que era muito próximo do Partido Comunista e que ia ao Coço, género, homenagear o sítio onde o PCP tinha mais votos no país todo. Chegou a ser a freguesia com a maior porcentagem de votos do PCP. Depois temos Balezão, Catarina Eufémia, não é? Estas são só as referências. Catarina Eufémia e Pias, que também era um concelho uma freguesia. Depois há umas outras freguesias assim espalhadas por aí, mas muito poucas já, muito pouquíssimas, por exemplo, no Distrito de Setúbal. O Distrito de Setúbal é, porventura, onde há o maior... Quer dizer, eu não estava à espera. Isso aí não estava mesmo à espera que o Chega ganhasse o Distrito de Setúbal. Aliás, quando começaram a sair os primeiros resultados e o Chega estava à frente, eu achei, e disse-o aqui na rádio, que não ia acabar assim. Acabou. Eu imaginava que eventualmente com a entrada da Almada, com a entrada do Seixal, com a entrada do Barreiro isso ia mudar, mas o Barreiro e o Seixal, o Barreiro ficou para o Partido Socialista, a Almada para a AD, mas o Seixal foi para o Chega. Quer dizer, foi entre aspas, estou a falar em termos de votação, porque isto depois o que vem a seguir são coisas muito diferentes. Bem, dito isto sobre os votos, e podíamos estar aqui muito tempo a falar, deixa-me ir para 3 ou 4 aspectos que penso que são mais políticos. Mais políticos. Primeiro, que governo é que podemos ter com isto? Nós temos, de facto, uma situação em que não vai... Quer dizer, já se percebeu o que é que Montenegro vai querer fazer. Ele não quer fechar portas, no sentido em que não disse ontem, como já foi repetido, ele não repetiu ontem o não é não, mas parece-me querer continuar a fazer o equilibrismo. Acho que isto vai depender bastante de 2 ou 3 fatores. O fator Presidente da República e presidenciais. Portanto, há aqui aspectos que nós, no último ano, tivemos uma eleição entre estas 2 legislativas. Foi a eleição europeia, que até deu uma vitória ao Partido Socialista e parecia que as coisas iam noutra direção. Nós agora temos 2 eleições relevantes e que vão, nas quais os partidos vão ter a cabeça. E são eleições que eu diria que eu quase que dou por adquirida já, quem vai ganhar, que é as presidenciais, e quem vai ganhar é um outro candidato com características de fora do sistema, quer dizer, não terá as mesmas características do Chega no ponto de vista do discurso, mas é mais parecido, por exemplo, com o discurso do PRD, em muitos aspectos, um partido com características que eu também chamaria populista, mas um populismo de centro, porque há populismos de todas as cores políticas, digamos assim, um populismo de centro do tempo de há 40 anos, foi em 85 que ele apareceu. Portanto, eu quase que entrego já essa eleição a Gouveia Mel. Acho que ele tem uma espécie de passadeira vermelha para percorrer, mas ela vai colocar um dilema grande ao Chega, porque o Chega tem um candidato que apela
que tem um discurso que entra no seu tipo, digamos, no sentimento muito do seu eleitorado, que é um discurso, de alguma forma, fora do sistema, não é um discurso antissistema, mas é fora do sistema, portanto, e desse ponto de vista é um não político, portanto, é um não político, e o Chega a ir para uma eleição presidencial agora, depois de 22%, sair de lá com 5 ou 6, com um candidato de segunda linha, coloca uma pressão grande sobre Ventura vai ou não ele próprio. Porque o problema do Chega continua a ser o caráter quase uninominal do partido, não é? O PS pode arriscar também ficar um bocadinho uninominal. O PS tem um problema... Porque a Alexandra Leitão já fez declarações no sentido em que não exclui ser candidata à liderança do partido. Sim, mas ainda hoje nos disse que está muito centrada nas eleições de Lisboa. Sim. Tão centrada que nem pôde acompanhar o Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral. E, portanto, também há coisas que têm decididas, não é? E portanto, eu acho que ela já estava a pensar na liderança do partido e creio que é muito arriscado. Porque, como as coisas estão, o PS mandar aquilo que pode ser a sua líder e, simultaneamente, à Câmara de Lisboa... Bem, a situação é bastante complexa, digamos assim, até porque... Nós temos um outro desafio que vai ser difícil, eu diria vai ser sobretudo difícil para o Partido Socialista e para o Chega, que são as autárquicas. E as autárquicas não são feijões desta vez. Primeiro, porque estamos numa altura em que há várias mudanças de ciclo, portanto há muitos autárquicas que não se podem recandidatar. Eu sei que, e portanto o que quer dizer que há muitas câmaras em aberto, algumas delas muito importantes, Gaia, Porto, por exemplo, só para dar 2 exemplos. Outras que não estão totalmente em aberto, mas poderiam estar, que agora já não sabe o que é que vai acontecer, como por exemplo Coimbra, Cascais, mas em Cascais em princípio não haverá grande turbulência. Mas a segunda Câmara do país, por exemplo, a minha neste momento ficou completamente muito em aberto. Quer dizer, ganhou o Chega em Sintra, não na minha freguesia. A candidata do Chega é Rita Matias? A candidata do Chega é um dos nomes fortes do Chega, que é Rita Matias. Eu diria que, apesar de tudo, a ideia parte com vantagem, porque é um candidato muito mais conhecido no Conselho e que já tem cartazes por todo lado, devo dizer. Que é quem? Marco Almeida. É muito pouco conhecido a nível nacional, mas essas coisas a nível nacional não contam, é o Conselho. Portanto, ele já esteve uma vez quase a ganhar e como candidato independente, não sei o que é que vai acontecer, até porque não há candidato do Partido Socialista ainda. Portanto, temos muitas situações aqui em que temos a contabilidade das câmaras, temos a contabilidade dos votos, temos a contabilidade e depois há o grande problema que o Chega tem, que é ter bons candidatos. As primeiras eleições autárquicas do Chega correram muito mal para o Chega, não correram mal em termos de resultados, em termos de votação, correram muito mal em termos das trapalhadas que vieram a seguir. Portanto, o partido tem sobrevivido a isso tudo, porque o partido, como disse, está muito centrado em André Ventura. André Ventura ocupou o espaço praticamente todo. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, porque isto vai condicionar também a governação. O que é que pode vir a ser a governação? Porque eu diria que nós temos 3 cenários base. Para dizer assim, quer dizer, depois pode haver derivações, mas 3 cenários base. Um cenário é um cenário europeu, que é muito pouco provável. O que é um cenário europeu? É ter um governo como a Alemanha. Tem. A Alemanha tem um governo do partido que ganhou as eleições com uma votação fraca, lá chama-se CDU-CSU, cá chama-se PSD-CDS, ou AD, com um partido que perdeu as eleições. Naquele caso, o alemão ainda perdeu por mais, que foi o SPD, socialistas. Portanto, eles estão a formar um governo e vão governar. Não creio que seja possível e creio que só seria viável do ponto de vista do país se houvesse uma vontade nos 2 partidos, que eu não creio que exista, quer num quer no outro, mas não existe mais no Partido Socialista do que no PSD, de tentar mexer com as coisas que precisam ser mexidas em Portugal. Para isto dar uma volta. Pronto. Para isto dar uma volta. E desse ponto de vista, até há pontos que eu diria assim, há coisas que os 2 partidos poderiam facilmente entender-se se fizessem quer dizer, que um PS moderado e um PSD reformista talvez pudessem entender. E dou o exemplo, a reforma da Segurança Social, que até temos um trabalho feito na altura
por pessoas, nomeadas pelo Partido Socialista, que não tendo lá a solução final, têm indicações que poderiam ir no bom caminho. Algumas, pronto. Não se quis falar disso, quis falar apenas de medos, não creio que vá acontecer alguma coisa. Há outros domínios em que os dois partidos até se aproximaram recentemente, em que podiam tentar fazer alguma coisa a sério, que é o tema da imigração. E há um ponto que eu acho muito, muito relevante, dito ontem à noite, penso que por Miguel Morgado, numa das televisões, que é, nós estamos só a olhar para Pedro Nuno Santos como responsável pelo desastre do Partido Socialista, mas temos que olhar para António Costa, para a política de imigração de António Costa, para a bomba relógio que António Costa deixou debaixo, eu diria, do Partido Socialista e de Portugal, e que agora explodiu nas mãos de Pedro Nuno Santos, mas explodiu no país, porque, como Miguel Morgado também disse, o Chega não tinha uma raiz muito forte no tema da imigração, sabia-se que estava lá, porque era um tema que nos partidos daquele género é um tema europeu, mas não havia em Portugal esse problema, com um grau de preocupação pública como existe hoje, e ele agarrou-o. E agora desagarrá-lo dali não vai ser tarefa fácil para ninguém. Portanto, e é um tema que tem que ser encarado de frente. Há aqui vamos ter que falar muito disso nos próximos tempos aqui, porque há aqui muita coisa que começa a percolar pela sociedade toda e, portanto, temos que ver isso. Este era o primeiro tema. Não creio que vamos ter um governo desses ou sequer acordos normais sobre isso. Depois, outro cenário caem as linhas vermelhas e há um acordo, que eu não diria um acordo para ter ministros no governo, mas um acordo de convívio com o Chega. Isto, creio que era aquilo que o PS gostaria que tivesse acontecido antes, mas não aconteceu, com a expectativa de que isso desgastasse o PSD, matasse o PSD como ele acabou por ser morto pelo seu próprio veneno, que foi o veneno do Chega. É um cenário que tem porventura com maior dificuldade. Há, por incrível que pareça, se calhar menos pontos de convergência em políticas públicas. Não estou a falar em alguns domínios em que não estou a falar do discurso, estou a falar em políticas públicas concretas, reformistas, entre o Chega e a AD do que nós imaginamos. Nós imaginamos, quando se vai ao detalhe, basta dizer, o Chega não quer a privatização da TAP. Uma privatização iniciada pelo Partido Socialista. Portanto, isto dá uma ideia, ou da RTP, ou de, sei lá, tantas outras coisas. Portanto, nós às vezes não temos muita noção disso, porque vivemos dentro daquela ideia de que está à direita é pelo mercado. Calma lá. Aqueles partidos não são exatamente assim. Aliás, o Chega tem uma alteração profunda daquilo que era o seu programa, não é? Quando aquilo tudo começa, tinha um pendor liberal muito, muito, muito forte e depois rapidamente esse lado desaparece para se concentrar numa visão, mesmo em alguns casos, que até ultrapassa os socialistas, não é? Portanto, há aí uma mudança. Sim, como acontece noutros países europeus, atenção, noutros países europeus com partidos parecidos. O caso agora é a Rassemblement Nacional, a União Nacional Francesa, não há qualquer dúvida sobre isso. Depois há outros que não são bem assim, por exemplo, a Meloni não é assim, outros partidos não são assim. Portanto, isto varia um bocadinho, não há uma ideologia muito, no sentido tradicional do termo, neste tipo de partidos. Há aqui um tema que eventualmente poderia criar uma aproximação no bloco político à direita do Partido Socialista. Mas eu não sei mas esse tema não esteve na campanha, e não sei até que ponto é que é manejável, digamos assim, que é o tema da revisão constitucional. Nós vamos ter cerca de 160 deputados à direita, o que é mais que os 154 para fazer uma revisão constitucional. Isto é novo na democracia portuguesa. A Constituição em Portugal é sobretudo obra do PS e do PSD, enfim, no início com algumas coisas mais complicadas, mas basicamente obra no momento inicial e depois nas suas revisões dos dois partidos que estiveram sempre somados mais de 2/3 dos deputados e que até hoje sempre fizeram acordos. O tema da revisão constitucional, entrando no discurso político, pode servir para aproximar o Chega do governo ou pode servir para aproximar o PS do governo, depende
daquilo que estiver, quer dizer, do PS dizer assim, olha, vocês ou têm juízo ou a gente vai fazer uma revisão constitucional, no Chega vamos dar qualquer coisa aí, já que ministros não é se calhar a melhor ideia. Portanto, estou a dizer isto é muito no domínio da especulação, muito no domínio ainda, digamos, das questões daquilo que possa ou não possa vir a acontecer, mas há aqui, só que isto nunca foi discutido e ninguém sabe sequer o que é que cada um dos partidos pensa sobre isto. Quer dizer, e isto não é apenas para tirar do preâmbulo a frase país a caminho do socialismo, porque isso são peanuts, não vale, digamos, isso é para enganar. Mas dá uma bela armadilha. Ou seja, eu acho que o André Ventura vai ter de pressionar muito Montenegro e será muito difícil a Montenegro gerir essa questão, porque realmente não conta nada, como bem temos sabido ao longo destes anos, mas se o Chega avança com a proposta de uma revisão constitucional em que de facto se tira aquela frase que Portugal vai a caminho do socialismo, Montenegro dificilmente poderá votar a favor. Claro, mas depende, não sei o que é que pode acontecer no processo de revisão constitucional. Há coisas que estão na Constituição que era melhor, que a Constituição é muito detalhada e muito palavrosa, mas há temas que estarão minados. Quer dizer, por exemplo, é difícil, na minha perspectiva, o PSD entre em temas das chamadas liberdades e garantias, por exemplo. E é difícil que também entre em temas que tenham a ver, por exemplo, com o sistema político, designadamente com o sistema eleitoral. Porque é um tema em que, para ter maioria, é preciso, neste caso, não basta o Chega, é preciso também a iniciativa liberal e as ideias são muito diferentes. Portanto, não é óbvio que as já coisas tens Sérgio Sousa Pinto a achar que se pode avançar para uma alteração do sistema eleitoral que permita as candidaturas de independentes. Está bem, mas isso é um tema que se fala há muito tempo. O problema do sistema eleitoral português não é a candidatura de independentes. Pois, mas nota... O problema do sistema eleitoral português é muito mais complicado que esse. Mas já há quem na área do Partido Socialista... Está bem, mas isso sempre houve. Quer dizer, qual foi o primeiro campeão da revisão do sistema eleitoral? Quem foi? Um senhor chamado António Costa. Sim, mas portanto o que eu te estou a dizer... Quer dizer, um senhor chamado António Costa apresentou projetos de revisão eleitoral com círculos, de dois tipos de divisão dos círculos, com a possibilidade de duplo voto, há 25 anos. Não foi há 25 anos e depois não aconteceu nada, portanto, eu na altura participei em debates sobre isso, em colóquios, em coisas organizadas pelo Partido Socialista. Parlamentares que podem tornar, trazer essa questão. Mas ele não está no Parlamento, o Sérgio Sousa Pinto. Pois, mas pode se candidatar à liderança do Partido Socialista. Não creio, sinceramente não creio. Já te escrevi mais. Não creio, não lhe está quer dizer, não creio, mas enfim, veremos. Isso vai dar 2 ou 3 contracorrentes. Vamos ver, vai haver muitos, a liderança do PS. A liderança do Partido Socialista é de facto, porque a liderança do Partido Socialista é um tema, já estamos a entrar noutros temas, a gente não queria misturar muito mais, porque deixa-me só acabar até porque nós temos convidados. E temos a Maria João Vilés ao telefone. Maria João Vilés ao telefone. Portanto, que é só, eu falei 2 cenários, cenário em que o Governo assume uma aliança preferencial com o Partido Socialista e há do lado do Partido Socialista quem esteja disponível para isso, portanto não sabemos se isso sequer é possível. Outro cenário em que caem as linhas vermelhas e portanto há não quer dizer que vai para o Governo, mas há uma espécie de entendimento cordial com o Chega que permite não estar sempre à espera que caia tudo. E finalmente temos aquilo que parece resultar de ontem, que é novamente uma navegação à vista com a ameaça de eleições à oposição, que é um tema que tem um enorme defeito, é que não permite fazer nada de substancial na sociedade portuguesa. Coisas que precisam de ser feitas. Não permite, porque vai sempre... Quer dizer, há sempre uma ameaça, mas achas que... Há sempre uma ameaça, mas, e portanto... Há mesmo coisas depois do que aconteceu ontem nas eleições... Aquilo que se diz sobre o que o Governo deve fazer, bem nos livros, não é? É fazer todo o mal que tem que ser feito no primeiro ano. O Governo que acabámos de ter fez o contrário. Fez todo o bem que podia ser feito no primeiro ano. Portanto, quer dizer, para ter tempo depois a seguir de ver os frutos e chegar ao fim do mandato e colher os frutos. Se tivermos uma navegação à vista, vamos continuar a distribuir aquilo que é possível distribuir e a não criar a riqueza que é necessário criar, porque para isso é preciso tomar algumas medidas que dificilmente serão tomadas. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo que é o tema do texto ali desta semana aqui da Helena, ontem no Observador. Finalmente, vamos voltar a ler Cristas em uma coisa decente,
ou vamos continuar com esta palhaçada que temos aí, que o sistema de arrendamento continua todo mais ou menos, foi todo rebloqueado pelo Partido Socialista e com os seus acordos à esquerda. Nós temos que resolver o problema da habitação, não é? É preciso resolver o problema da habitação. É preciso que voltem ao mercado, quer dizer, que sejam colocadas no mercado pelo menos uma parte das 800 mil habitações que existem que estão vazias. Mas isso não se faz com leis que fazem com que as pessoas fiquem desconfiadas. Portanto, isso exige investimento. Será que isso vai acontecer? Eu não sei o que é que, para ser franco, não sei o que é que o Chega pensa sobre isto. Acho que o Chega também não sabe. não é só tu, acho que o Chega também não sabe. O Chega, porque última nota só, o Chega é um partido que tem sobretudo voto nas zonas do país mais pobres. Ponto final. Quer dizer, não tenham ilusões. Algumas das piores votações, eu não sei se é a pior votação do Chega em termos de freguesia, mas desde que eu vi até agora, as piores votações do Chega em termos de junta de freguesia, portanto, de freguesias, não é junta de freguesia, em termos de freguesia, são no Virgílio, no Porto, que é a freguesia provavelmente mais rica do país. Em Lisboa, Estrela, Restelo, onde fica pelos 10% apenas. Menos de metade da porcentagem que tem. Onde é que em Lisboa o Chega ganha uma freguesia em Lisboa? Sabes qual é que é? Adivinha? Marvila. Marvila, que é a freguesia dos bairros sociais. Portanto, ou aquele onde os bairros sociais têm mais peso. Temos um político muito competente chamado André Ventura, que sabe disto porventura melhor do que nós. E, portanto, porque ele sabe que anda na rua, fala com as pessoas, e por isso eu acho que nós temos que sair da bolha, em que muitos de nós estivemos metidos, e também o jornalismo nem fala, e talvez um dia tenhamos de fazer também só um contracorrente sobre isso, os comentadores, tudo o que foi dito nos últimos... Quer dizer, porque isto é o que se passou nos Estados Unidos. Já vimos este filme, e já vimos este filme ser repetido nos Estados Unidos. Portanto, olha, fico-me para já por aqui, não sou capaz de perceber como é que nós vamos ser governados, para ser franco. Vamos ver se a Maria João Avilés tem alguma resposta para essa que é só uma das muitas dúvidas que saíram de ontem à noite. Bom dia, Maria João Avilés. Olá, bom dia a todos. O que é que Luís Montenegro irá fazer com a vitória que teve ontem, que é uma vitória que não lhe serve para governar à vontade? Por acaso eu acho que esse é o grande problema, o foco, aquilo que é preciso fazer, a substância da política e por derivação da governação, está tudo o que interessa politicamente, claro, já vou ao Partido Socialista, está do espaço à direita do PS, e essa foi a surpresa de ontem, mas eu só queria, já lhe digo isso, mas queria só voltar atrás para dizer que muita gente reagiu como se fosse um choque brutal, um tsunami. Todos os sinais daquilo que poderia vir a acontecer já estavam inscritos nos astros políticos e sociais do país. Não é uma surpresa, temos que partir deste princípio. Surpresa é apenas a dimensão, se quiserem, numérica. Talvez não se pensasse que Pedro Nuno Santos descesse tanto. Eu pensava que ele ia ter uma grande derrota, por acaso pensava, e acabei um Expresso da meia-noite, não estou para... É sempre ridículo e pretencioso, fica igual ao Rui Tavares, que foi muito pretencioso no livro, a achar-se o máximo, mas eu acabei um Expresso da meia-noite a dizer, nós vamos entrar num outro ciclo e num outro xadrez político muito diferente. Não pensava que talvez que fosse tanto, e não pensava que a derrota a subida do Chega, é evidente, estava escrito nos astros também que ele ia subir, mas talvez não tanto. E é a surpresa, é mais a dimensão numérica das subidas e descidas, mas
o resultado é muito parecido, era fácil de escrutinar antes. Agora, para dizer o seguinte, o Montenegro, o José Manuel já abordou isso, eu eu menorizo completamente, de momento, a questão da revisão constitucional, porque é a primeira vez na história que os 2/3, que é aquele valor muito grande parlamentar, estão do lado direito e não repartidos entre o PS e o PSD, e isso sim é um dado muito interessante, mas não penso que a revisão constitucional e o método eleitoral sejam neste momento as preocupações. Só há uma preocupação, penso eu, como portuguesa e como observadora, só há é como é que a AD vai governar. A AD subiu pouquíssimo, tem que se ter a frontalidade, não é preciso frontalidade, é a lucidez de ver que subiu muito pouco. Tem um lado notável, que é uma pessoa que foi absolutamente perseguida, humilhada e vexada durante meses pela mídia e pelo o Partido Socialista, que tenha resistido com aquela aparente empatia para com os outros e aquela espécie de serenidade com que Luís Montenegro pareceu sempre ser indiscutivelmente o único primeiro-ministro que estava ou nos debates ou na rua, ou ele pareceu, uma das coisas razões porque ele ganhou é porque parecia sempre o primeiro-ministro. E isso é um dado importante, porque o primeiro-ministro lembra governo e as pessoas querem uma continuação, não querem aventuras, e Pedro Nuno não lhes citou a mais pequena das confianças, das credibilidades, das fiabilidades para o cargo. Agora, como é que ele vai resolver que, das duas uma, ou o país cresce, ou se cria riqueza, ou se dá condições, ou se passa isso à frente de tudo, e não, como o José Manuel dizia, fazer tudo o bom, evidentemente atender a carreiras que precisavam de ser aumentadas salarialmente, com certeza, etc. Ele também contemplou a justiça social, mas foi afável, foi amável, foi generoso, não é nada disso que se trata agora. Agora trata-se do país, e isso é a única coisa que tem que estar metido nas cabeças das pessoas. Como é que ele vai fazer? Acho que ele pode, depende de quem suceder no Partido Socialista, eu penso que será uma solução de transição, não é de continuidade, de transição. Não acredito que a pessoa que, fala-se muito em Zé Luís Carneiro, não estou nada de acordo com a Helena, nunca o Sérgio Sousa Pinto, que tem imensíssimas qualidades, imensas, políticas, culturais, civilizacionais, pessoais, nunca acho que ele irá avançar. Não, e muito menos ganhar. Mas, apesar de toda a gente, não é? E há surpresas. Portanto, o que eu entendo que é mais lógico politicamente é haver uma solução de transição. José Luís Carneiro não gostará que se diga que é de transição, porque achará que é definitiva, mas o partido não está capaz para nem ser José Luís Carneiro e os seus apoiantes, que não mostraram grande oposição, nem grande vibração, nem grande capacidade de se irem ao ponto de maneira a que o país desse por eles contra a liderança de Pedro Nuno. José Luís Carneiro é uma pessoa estimável, mas não lhe reconheço uma grande vocação política e portanto, não penso que Alexandra Leitão possa cometer, como é que é dizer, atrever-se, entre aspas, a uma dupla eleição com o peso que tem um partido e a capital do país. Portanto, como ela já se comprometeu com a capital do país, custa-me a crer que iria prolongar uma linha que não foi muito estimada nem muito amada na direção do partido e, portanto, inclino mais para a verossimilhança política de ser José Luís Carneiro. Nesse caso, talvez Luís Montenegro, em temas, por exemplo, todos os temas de questões de regime, a política externa, a defesa, a diplomacia, pode haver aí encontros, pode haver na segurança social, como disse o José Manuel, pode haver, evidentemente, muitas pontes, porque o programa da AD não era assim tão distante do programa do PS.
Agora, o Zé Manuel falou muito na Alemanha, mas a Alemanha tem uma tradição ancorada e arquissólida disso. Nós tivemos uma única experiência do Bloco Central entre 83 e 85. Agora, as linhas vermelhas são a grande questão. Eu não acho o Chega fiável. É evidente que tem 60% dos deputados, portanto agora parece que me estou a contradizer, não é 60% dos deputados, dos votos no Parlamento, é quase anormal, é quase absurdo, é irracional, e a política testa essa racionalidade, não se agarrar nisso e tentar a partir disso construir uma governação com apoio, com acordos de incidência parlamentar, com acordos com coincidências nas mesmas reformas que é preciso fazer. Há uma grande agressividade entre o PSD e o PS, a via de Nuno Santos. Poderá haver menos com José Luís Carneiro, mas há também uma hostilidade muito grande de Luís Montenegro para com André Ventura, e com razão, e não sei até que ponto é que isso também não vai contaminar, portanto, no fundo eu sei que não estou a responder à sua pergunta. Estou a tentar perceber. Eu sei que não estou, mas idealmente, eu não acho... Sim. Eu não acho possível responder hoje a uma pergunta dessas. Acho que isso é o que está na cabeça de Luís Montenegro. Como é que eu vou sair disto, que é só ter tido mais 240 mil votos? O ano passado foram 49 mil, claro que, apesar de tudo, há uma diferença, mas não vale a pena escamotear a diferença, tolhe ou impossibilita que se façam reformas e se governe no verdadeiro sentido do termo, que é fazer avançar os países, melhorá-los, dar condições de vida e de sopro e de engenho e arte e de economia, para que ele de facto saia desta mediania, desta cepa torta de que a campanha foi o melhor cartão de identidade e o melhor ex-libris que nós podíamos ter tido. Era um país com líderes quase medíocres, apesar de tudo. Luís Montenegro é melhor do que aquilo que esteve na campanha. Não estou a dizer que estivesse mal, mas é melhor. Não parecia, ninguém pareceu melhor. O país não se percebia que o país podia sair daqueles debates e, portanto, eu não posso, parecendo que não, eu não posso estar, parecendo que devia estar mais, como é que é dizer, mais otimista, achar que, apesar de tudo, a AD tem mais deputados do que a esquerda toda junta, com certeza, mas onde é que está o poder e a capacidade e a possibilidade de ver reformas aprovadas no Parlamento? Isso é a única coisa que interessa, é tirar Portugal do sítio irrelevante onde ele está, quer como país irrelevante, não consegue sair de si mesmo, quer na União Europeia. E, portanto, agora deixem-me só dizer que os sinais estavam lá. Eu falei disso porque eu queria também dizer que só num país completamente louco é que Mariana Mortágua podia, e aí fez-lhe muita falta não ser Catarina Martins em vez dela, podia ter como leitmotiv taxar os ricos e achar que isso lhe dava votos. Também era previsível a derrota da CDU, quer dizer, estavam lá os sinais, só quem não queria vê-los. E o livro também se percebia que Rui Tavares, sendo mais bem falante, historiador, sendo um bom professor, sendo isto, sendo como é que é dizer, mais convincente na sua proposta, queria cativar mais eleitores. Eu tenho muita pena é que o resultado, nós estejamos agora aqui a dizer o que dissemos há um ano, com maior amplitude, com mais aparência de possibilidade, mas é fictícia, estamos a dizer o mesmo. Como é que o Luís Montenegro vai governar? Portanto, ou põe um traço vermelho em cima das linhas vermelhas, põe dois, que é para saber melhor, em cima das linhas vermelhas, ou tenta, ou faz, ora com o Chega, ora com o PS, ou só com o PS. Isto, o Lapalice não diria melhor, não diria, mas
é nisto que o Luís Montenegro está a pensar e eu não posso responder mais do que isto, tenho muita pena. Acho que estão em cima da mesa todos os cenários que a Maria João Vilés aqui nos colocou. Sim. Eu não sei se a Helena e o Zé Manel estão mais, não é bem otimistas, se veem melhor do que eu, no sentido de terem uma resposta mais concreta ou mais integrada no que ficou. Não tenho resposta nenhuma. Não é isso. Mas concordam ao menos que o problema é porque falou-se muito em estabilidade e governabilidade e no fundo foi Pedro Passos Coelho disse a única frase, entrou e saiu, subiu uma escada e disse uma frase e é a única coisa que interessa, se toma este país em mãos e com a responsabilidade que isso acarreta e a capacidade que é exigida, ou não interessa se o Chega se viu em Aveiazer ou em Viana do Castelo ou em Faro, etc. Bom, percebes? Não consigo sair disto. Eu não quero estar a discutir a mesma coisa que discuti há um ano. Um ano depois, os resultados são muito diferentes, mas eram previsíveis, ninguém calculou. É evidente que eu gostava de dizer isto. O Chega é um fenómeno que se viu crescer há muito tempo, também não foi de agora, que há muito tempo. Porquê? Porque nem o PSD, sobretudo o PSD, nem o PS souberam, porque é evidente que os votos vieram de todo o lado, não há aquela coisa, como me dizia a Ana Gomes ontem na televisão, que os votos foram da direita ou de não sei de onde, enfim. Maria João Vilés, vou-lhe pedir que fique só mais uns minutos connosco, vamos atualizar as notícias à hora certa, mas continua com esse raciocínio a seguir. Até já, obrigada. Jorge de Carvalho. E no rescaldo das eleições, os partidos começam a movimentar-se. A AD apela à estabilidade e pede cooperação à oposição. A oposição defendida pelo deputado do PSD Cristóvão Norte, aqui na Rádio Observador. Já Alexandra Leitão acredita que o PS vai recuperar o resultado nas autárquicas. Pedro Pinto diz que não haverá governo estável sem o Chega. Do lado da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva diz que há uma disponibilidade natural do partido para conversar com a AD. Isabel Mendes Lopes diz que foi uma noite bastante agridoce para o LIVRE, enquanto que
Paula Santos, do PCP, alerta que os resultados eleitorais são desfavoráveis para a resolução dos problemas das pessoas. Ricardo Moreira, do Bloco de Esquerda, considera que a existência do partido não está em risco. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, fala de uma grande vitória do partido ao manter-se no Parlamento. Estas posições foram defendidas num explicador especial desta manhã, aqui na Rádio Observador. A economia portuguesa deve crescer 1,8% este ano, é a previsão da Comissão Europeia, sendo que o valor é revisto em baixa em 1/10. Ainda assim, houve uma revisão em alta do crescimento económico do ano passado, em comparação com previsões anteriores. Para 2026, Bruxelas prevê um crescimento mais veloz, 2,2%. Bruxelas prevê também um regresso ao déficit nas contas públicas. São as previsões económicas de primavera da Comissão Europeia que foram divulgadas esta manhã. O Kremlin confirma que o telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump vai acontecer esta tarde. Será às 3 horas, hora de Lisboa. O anúncio foi feito inicialmente pelo presidente dos Estados Unidos, sendo que depois Donald Trump vai ainda falar com Volodymyr Zelensky. Rádio Observador 98.7. Está no ar a segunda parte do Contracorrente. Estamos a analisar os resultados das eleições de ontem, Carla. E retomamos a conversa com a Maria João Avilés, que tem limitações de tempo, mas estava a falar do Chega eu. Estava a falar do Chega, é isso mesmo. É porque é preciso lembrar que o Chega foi semeado há muito mais tempo do que nós nos podemos já à primeira vista imaginar. Na altura, quando Ventura sai do PSD, percebe, intui, porque é acima de tudo um grande intuitivo, ele percebe que os chamados grandes partidos do regime já não estão a dar resposta a muita gente que não se revê naquilo que eles representam e na maneira como executam a governação, ou tomam medidas, ou olham para os portugueses, ou pensam nos portugueses. E nessa altura semeia e vai começando a colher gente, votos, pessoas, a regimentar, a fazer um partido. Havia uma pessoa, né, que a uma dada altura, não aconteceu infelizmente, podia ter sido o único cão de guarda, não gosto da expressão, mas o único domesticador daquilo em que depois se tornou torrencialmente o Chega, que era Pedro Passos Coelho, que teria incorporado naturalmente e sem esforço as razões de insabores ou de queixa ou de infortúnio dessas pessoas,
tê-las-ia encorpado com certeza de uma maneira que não tivéssemos que chegar à situação onde estamos hoje. Ninguém acautelou que havia uma grande parte de portugueses que não se reviam naquilo que estava, na situação que estava, no situacionismo, em algum marasmo, etc. E, portanto, ninguém acautelou isso e preferiu-se, com uma enorme ajuda da mídia e uma enorme ajuda do PS, lembre-se Augusto Santos Silva como Presidente do Parlamento, lembre-se as milhares de intervenções do PS no Parlamento, lembre-se a enorme atenção, propaganda que foi dada ao Chega, que foi o exemplo, agora o problema de saúde que ele teve com as televisões ali em cima 10 horas, como se fosse o Papa que tivesse tido não sei o quê, ou um líder mundial tremendo que tivesse tido um ataque de qualquer coisa, eu nunca percebi o que é que teve André Ventura. Eu não estou de acordo com o Zé Manel, claro que não foi esses 2 dias que fizeram o Chega crescer desta maneira, mas é tudo isso que ajudou a fazer do Chega uma espécie de vítima, uma espécie de incompreendidos, de sentirem-se marginalizados, não ouvidos, não cuidados. Foi crescendo, 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 e portanto isso foi uma herança da mídia, do PS também e evidentemente do PSD, que devia ter percebido que, tendo eles saído lá, tinha a responsabilidade de ver como é que eu vou reagarrá-los e reconquistá-los. Nunca foi possível. E depois queria só, portanto, para falar do Chega, é com este Chega que Luís Montenegro vai ter que decidir se de vez em quando vai precisar deles, se vai optar por só precisar deles, ou se vai preferir o PS ou os dois. Não tenho resposta. Mas sobre a herança há uma coisa muito importante e que está a começar a ficar claro, e que o Zé Manel também abordou, está a começar a ficar claro e que é muito interessante, porque eu interrogava-me, será que nunca mais se vai falar disso? É que Pedro Nuno foi também ele o herdeiro da péssima governação de António Costa e, portanto, ontem o que foi também avalizado nas urnas não foi só o deplorável e quase desastroso, a desastrosa liderança de Pedro Nuno Santos como líder do maior partido da oposição, foi o que ele trazia numa grande mochila às costas, de que a imigração é o caso de longe mais gritante e que nunca vai ser, como é que eu dizer, responsabilizado. A história da declaração de interesses, o fecho do CEF, não se concebe nada pior do que ter consentido, a irresponsabilidade, ter consentido a entrada de mais de 1 milhão de pessoas de qualquer maneira e que consta que são mais, que os números não são certos por impossibilidade de os contar da forma adequada. E, portanto, há aqui 2 heranças. Evidentemente que se vai dar muito mais importância ou tudo o que se vai passar à direita e haverá a tendência e a tentação ou a tentação não perder tempo com a herança de António Costa, mas não seria desrecomendável começar a falar nela, porque ela também vai cair em cima de Luís Montenegro. E com isto termino. E termina. Maria João Vilés, muito obrigada. Um bom dia. Nada, eu é que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigada. Um bom dia. Muitas perguntas ainda sem resposta. Helena Matos, o que é que amanhã ou depois Luís Montenegro irá dizer ao Presidente da República quando for dizer que tem condições para formar governo? O que Luís Montenegro vai dizer não sei. Eu sei que provavelmente tudo estará nas mãos eu tentei saber quantos especialistas é que havia em Portugal neste músculo que é o esfíncter esofágico inferior. Ou seja, é um músculo que, se for bem tratado, fará com que André Ventura não volte a ter crises de refluxo. Porque, na verdade, nós estamos diante de um partido que é unipessoal, que tem um líder a quem deve tudo, mas que não consegue renovar. E, portanto, se a saúde de André Ventura continuar a ser um problema, o Chega tem um enorme problema. Porque nós vimos, durante aqueles momentos em que André Ventura não pôde falar e foi substituído por Pedro Pinto, que, de facto, assim, eles não iam lá.
Ou seja, teriam votação, teriam deputados, teriam tudo isso, mas não estariam onde estão e que é muito provavelmente em serem a segunda força política em Portugal e serem os líderes da oposição. Portanto, um gastroenterologista já, e porventura outros especialistas, e creio que o Chega estará a tentar resolver o assunto, porque aquilo que é a maior força é também a maior debilidade do Chega. Portanto, estamos um pouco aí. Eu quero também acrescentar uma outra coisa. Eu acho que entre os vencedores da noite de ontem, conta-se, além dos óbvios, não é? Conta-se Nuno Melo, ou seja, o fraco, a contabilidade eleitoral levou a que o CDS não tenha de se confrontar com o facto de não contar para nada. É certo que e de não ter que negociar com a Iniciativa Liberal também. Pois, exatamente, porque a Iniciativa Liberal não conseguiu o que precisava. Logo, Nuno Melo vai conseguir manter a marca CDS durante mais algum tempo e, nesse sentido, ele é um vencedor. Quero também chamar a atenção, e nunca pensei ter de dizer isto, mas tenho de reconhecer, Inês Sousa Real é uma das vencedoras da noite. Eu desejava profundamente que não, mas porque o tom de voz, porque o discurso, porque aquilo é tudo muito cansativo. Não é uma questão ideológica, também podemos ir lá explicar porque é que não, mas não cabe agora aqui, nem interessa. Mas ela de facto conseguiu manter o partido no Parlamento e isso é notável. É um trabalho que ela fez, estava sozinha e isto dá conta de que há de facto no país um eleitorado para aquele tipo de discurso, ou para aquele tipo de preocupação. Pronto, portanto, acho que temos de reconhecer, claro, depois temos o JPP, temos os outros todos, mas eu acho que aqui temos duas pessoas que conseguem manter o seu eleitorado e eu acho que, quer dizer, Inês Sousa Real mantém o seu eleitorado. Nuno Melo mantém o nome do Partido Vivo. Depois quero colocar entre os grandes... Há um resultado embaraçoso, que é o resultado da Iniciativa Liberal, porque de facto até conseguem, mas vai servir para quê? Não é? Não é suficiente. E é claro que Portugal, a grande expectativa seria que a Iniciativa Liberal estivesse no lugar do Chega, mas não é isso, não tem sido isso, não é isso e provavelmente nunca será isso, e a Iniciativa Liberal... É isso. Pois, praticamente. Partidos com aquele formato têm entre 5 nos piores casos, 12, 15 nos melhores casos, não são formatos de partidos de coligação, não partidos maioritários. Sim, mas é quase como se fosse uma ideia interessante, mas que não tem possibilidade de crescimento, o que o torna, não sei como é que os liberais vão agora gerir esta fase, mas é quase que uma vitória amarga. Depois, entre os grandes derrotados da noite, além de Pedro Nuno Santos, e eu corroboro aquilo que aqui foi dito, eu acho que um dos grandes responsáveis por aquilo que aconteceu ontem ao Partido Socialista chama-se António Costa, por tudo aquilo, por todas as condições que teve para governar e não ter governado, e Ana Catarina Mendes. Quer dizer, temos de perceber que ela é responsável pela estratégia absolutamente desastrosa do Partido Socialista no que respeita à imigração e de facto agora está na Europa, mas ela é uma das grandes responsáveis por este desastre que aconteceu ao país e por este desastre que aconteceu ao Partido Socialista e acho que as coisas, note-se que apesar de tudo Pedro Nuno Santos ainda tentou mudar a estratégia do partido e a posição do partido nesta matéria, mas já era muitíssimo tarde. Agora, entre os grandes derrotados, porventura com uma derrota equivalente à do Partido Socialista, estão os jornalistas e os comentadores. É impossível, não é aceitável, não é tolerável que se continue a ver os debates em que participa André Ventura e que se continue a achar que ele os perde todos. Nós não temos de ver do nosso ponto de vista. Nós temos de ver se aquilo é ou não eficaz para o eleitorado daquele partido, não é? Eu também acabei de dizer que Inês Sousa Real é uma das vencedoras. Quer dizer, toda a gente sabe, porque eu não faço questão de esconder, que não só acha aquele discurso um populismo insuportável, como realmente o tom de voz me deixa ficar fora de mim. Agora, ela conseguiu fixar ali aquele eleitorado e está no Parlamento. Quer dizer, neste momento está ela ela e Mariana Mortágua, nada as distingue, não é? Portanto,
quando nós passamos aqui para aquilo que é o comentário ao Chega, às coisas que se dizem sobre o Chega, à patetice insufismável de se achar que o caso das malas poderia afetar os resultados do Chega. Desculpem, quando o PS teve à sua frente um homem que nos tentou convencer que o dinheiro saía do cofre da mãe e que estava lá o dinheiro desde o tempo do avô. Quer dizer, portanto, nós achávamos que isto, quer dizer, eu não achei, a história do cofre nunca me convenceu, mas vi imensa gente que atende piripaques com o problema do deputado, coitado, que se via que aquilo devia ser um caso mental, não é? Pronto, uma gravidade, uma coisa mais para a psiquiatria do que para... Até era constrangedor comentar aquilo, como é óbvio, não é? Ou pretenderem que, porque houve um deputado que teve um relacionamento com um miúdo, um deputado do Chega, com um miúdo, 2 miúdos, 3 miúdos, agora lá aconteceu numa rede social qualquer, coisa que realmente não me parece de modo algum aconselhável, não é? Mas, quer dizer, nós estamos a falar do país do escândalo Casa Pia, em que uma pessoa falar nisso até é quase um problema de mau tom social. Oh, Helena, por favor, não é? Que horror. Portanto, se isto fosse uma ditadura, conseguia-se que as pessoas conseguissem criar narrativas em que se abafavam determinado tipo de escândalos e se exponenciavam outros. O que acontece é que nós somos uma democracia. A democracia tem esta coisa irritantíssima chamada povo. E os líderes dos partidos, mas agora voltando aqui aos jornalistas e aos comentadores, vivem dentro da sua própria bolha. E portanto, não ganharam fastio ao povo. Mas isso só é possível nas ditaduras. O Dr. Salazar era convictamente defensor de um regime não democrático. Porque exatamente achava que o povo podia ser influenciado por más ideias e, sei lá, escavacar as contas públicas e aprovar coisas impossíveis ou indesejáveis do ponto de vista dele. Mas isso implica outro tipo de discurso. Nas democracias, os dirigentes partidários e os jornalistas que defendem a liberdade de expressão e a liberdade de voto, e penso que devem ser quase todos, portanto há assim uns que não, mas pronto, têm de perceber, é o povo quem vota. Não se pode tratar... Desculpem, nós estamos... Eu acho que a melhor imagem da noite é a Mariana Mortágua leva um arraso daquele tamanho, senhores. Há sítios onde o partido desaparece. E aparece com um lenço palestiniano aos ombros. Então ponham um lenço do Minho. Vá buscar um lenço do Minho. Metam um daqueles casacos do Alentejo, qualquer coisa. Mas isto dá conta do distanciamento. Este é o país em que nenhum líder partidário consegue pôr um lenço regional do seu país ao pescoço. Não é? Mas depois aparecem com um lenço de casa... Independentemente daquilo que as pessoas pensem, eu não pensem sobre casa, é aqui que se candidatam às eleições. Não é para ficarem bem na fotografia nem nos likes do dia seguinte. Portanto, eu acho que, efetivamente, em termos de jornalismo e documentário, podem contar-se entre os grandes derrotados, muito mais até os comentadores do que os jornalistas. Eu acho que o jornalismo tratou desta vez as campanhas de uma forma já muito mais adulta, os partidos, não é? Todos eles, de uma forma muito mais adulta. Aliás, alguns partidos nem existiriam se não houvesse a cobertura jornalística, a capacidade de os ouvir, de os entrevistar, de os tratar como os adultos que eles muitas vezes não são, e isso eu acho que é meritório. Agora, temos de tirar daqui algumas conclusões. Portanto, acho que aquilo que vamos viver agora é um momento muito difícil e eu vou-me calar, até porque hoje temos muitos ouvintes, temos participantes. Não queria chamar a atenção para uma coisa. Aquilo que vai acontecer em relação ao Partido Socialista, eu acho que a possibilidade, nós vemos, quando eu há bocado referi a questão do Sérgio Sousa Pinto, é só porque ele não disse que não. Creio que há no PS, e ele neste momento parece, há um reagrupamento em torno de José Luís Carneiro, não é? Mas eu acho que a pessoa que vi ontem falar ou assumir-se como um líder do Partido Socialista, e parece-me claramente que irá estar na corrida à liderança, é Fernando Medina. Percebe-se perfeitamente a tática que já tem da cabeça, é um PS a negociar diretamente com Luís Montenegro e a querer impor condições a Luís Montenegro como se fosse ele PS a estar à frente. Mas basicamente o que pretende é
desta vez usar essa proximidade ao PSD para afastarem o Chega, ou seja, o PS, depois de ter insuflado o Chega, agora quer, isto na perspectiva de Fernando Medina, viabilizar Montenegro para dessa forma criar, ele referia essa questão da extrema-direita e tudo isso. Portanto, mas quer dizer, o grande problema é que todas estas pessoas, o PS sobretudo, pensaram que só eles é que tinham tática, que os outros não tinham. Era um jogo em que eles estavam sozinhos a jogar. E isso não é nada assim. Mas creio que Fernando Medina claramente falou ontem à noite como alguém que se está a pensar a candidatar à liderança do PS. Vê-se também as figuras, como o caso do Sérgio Sousa Pinto, a dizer que, para já, o PS deve declarar que vai viabilizar este governo de Montenegro, procurando, através dessa proximidade, afastar qualquer possibilidade, efetivamente, de Montenegro ter alguma conversação com o Chega. E depois temos a possibilidade de Alexandra Leitão, que eu penso que será muito interessante para as redes sociais, para as fotografias, mas pode trazer um desastre para o PS a nível nacional e a nível autárquico. Nunca se esqueçam daquela imagem na Rua do Bem Formoso, daquela manifestação a irem dar cravos aos imigrantes, que não deveriam sequer perceber, por alma de quem, sendo que a maior parte dos imigrantes nós temos cá, só para explicar, aqueles que vêm do Indostão, tanto quanto se consegue perceber, são politicamente se nós aplicarmos essas grelhas, serão tudo menos de esquerda. Mas pronto, isso agora aqui para o caso não é chamado, mas eu acho que Montenegro, não sei o que dirá a Marcelo Rebelo de Sousa, mas acho que não era bem isto que muitos de nós estávamos à espera, quando Marcelo Rebelo de Sousa nos veio dizer que vinha descrispar o país. Eu preferia a anterior versão da crispação, porque esta, de facto, não é bem aquela que nós estávamos à espera. Esta é muito nova. O André Azevedo Alves. E muito pouco interessante. O André Azevedo Alves já está em linha connosco, politólogo, colunista do Observador. André, bom dia, bem-vindo. Olá, pois bom dia. O que esperávamos, e não é preciso recuar aí ao país crispado, mas temia-se que estas eleições trouxessem exatamente uma situação muito semelhante à do ano passado. Não é, mas ao mesmo tempo é uma situação muito bloqueada à mesma. Que país é este, o de hoje? É semelhante, de facto, nos cenários da governabilidade, ou seja, continua a haver apenas duas soluções, digamos, execuíveis, que são a AD com algum tipo de entendimento com o Chega ou a AD com algum tipo de entendimento com o Partido Socialista. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário diferente, porque é um cenário em que tudo aponta, teremos o Chega como líder da oposição. E isso é uma diferença significativa, não só do ponto de vista numérico, e do ponto de vista numérico também é significativa, quer dizer, o reforço da representação do Chega e o recuo substancial do Partido Socialista, mas mais do que isso, do ponto de vista do posicionamento relativo, é muito diferente. Enfim, o PS em 2024 já teve aquilo que foi historicamente um mau resultado com os 28%, e o Chega o seu melhor resultado sempre com 18%, mas apesar de tudo havia ainda uma diferença clara entre o PS e o Chega que permitia ao PS continuar a afirmar-se, e à liderança do PS, continuar a afirmar-se como claramente o partido que liderava a oposição. O cenário que vamos ter agora é basicamente uma equivalência entre os dois partidos, possivelmente, enfim, temos que aguardar pelos 4 mandatos ainda não atribuídos, mas possivelmente até com uma representação parlamentar superior do Chega. Mesmo que não haja essa representação parlamentar superior, será sempre um cenário de grande proximidade, ainda que seja simbolicamente ver quem tem mais deputados, e nesse sentido eu acho que o resultado de ontem reforça de facto os sinais de alteração do regime que as legislativas de 2024 já tinham dado. E se nesse aspecto o resultado é obviamente catastrófico para o Partido Socialista, enfim, não vale a pena estar a realçar mais isso, acho que é consensual para toda a gente, a começar no interior do Partido Socialista. O que eu creio que talvez valha a pena dizer é que ontem foi um mau resultado para a AD, foi um mau resultado para o PSD, foi um resultado que, ainda que permita, muito provavelmente, a Luís Montenegro continuar a governar, é um resultado ter 32, 33%
com o PS a ter 23%, é um resultado que sinaliza, a meu ver, que o Chega, se a AD não conseguir mais eficazmente conter o seu crescimento, o Chega se arrisca a disputar a vitória eleitoral em legislativas, a AD, já numas próximas eleições legislativas. E acho que esse, para mim, é, juntamente com o resultado catastrófico do PS, o principal dado que resulta de ontem. E esse próximo ato eleitoral seria próximo, ou seja, os resultados de ontem deixam-nos adivinhar ou prever mais um miniciclo, ou será que a oposição, depois do que aconteceu ontem, vai tentar segurar mais este governo? Eu acho que também nesse aspecto o resultado de ontem tem algumas diferenças substanciais para 24, ainda que não do ponto de vista dos tais dois cenários de governação possível. Mas a alteração da correlação de forças, ou seja, não só temos o Chega a par, possivelmente à frente do PS, como em 2024 tínhamos PS e AD basicamente também muito similares em termos de representação parlamentar, e agora temos um reforço da AD, ainda que longe da maioria absoluta, e o recuo do PS também fica marcado nessa diferença face à AD. Eu acho que isso altera também, a meu ver, ou deve alterar as condições do ponto de vista do que é expectável em termos da sustentação parlamentar de um próximo governo. Porquê? Se PS e PSD continuarem a insistir, como parece que vão continuar, parece-me que neste momento, mantendo-se a liderança de Montenegro, como obviamente se vai manter com este resultado, pelo menos no curto prazo, não me parece que vá haver qualquer recuo relativamente à estratégia das linhas vermelhas, enfim, que também tem resultado, eu diria com alguma ironia, mas não sendo expectável que haja qualquer recuo face a essa estratégia com a liderança de Montenegro, e obviamente também, espero eu, não da parte do Partido Socialista, ficando afastado, portanto, esse primeiro cenário que seria digamos, de alguma forma de entendimento à direita para materializar aquilo que foram 60% do eleitorado votou em AD, Chega e IL. Mas, enfim, não sendo possível formar um governo com algum tipo de entendimento neste espaço, resta uma alternativa matematicamente, ou seja, aqui independentemente de outro tipo de considerações. E essa outra alternativa é alguma forma de entendimento com o Partido Socialista. Eu julgo que, face ao resultado de ontem, a meu ver, deixa de haver margem para que PSD e PS não se entendam de alguma forma. Não é consistente, não será coerente, não será aceitável que, ao mesmo tempo, se proclame que é preciso fazer tudo para excluir o Chega de qualquer possibilidade de influenciar a governação e que, simultaneamente, PSD e PS não tenham alguma forma de entendimento. Portanto, parece-me que, e aí Marcelo Rebelo de Sousa também deverá ter algum papel ainda a desempenhar, será talvez a sua última tarefa efetiva como Presidente, mas essencialmente as lideranças de PSD e de PS, mantendo, como em princípio manterão o discurso e o posicionamento relativamente ao Chega, a meu ver, depois do resultado de ontem, estão obrigadas a ter alguma forma de entendimento. Mas não foi isso que disse, André, não foi isso que disse o Pedro Nuno Santos, e portanto, se for alguém da mesma orientação... Mas eu acho que Pedro Nuno Santos disse isso como despedida, ou seja... Está bem, mas há mais pessoas que pensam como ele no Partido Socialista, não é? Mas a meu ver, e agora pegando no que a Helena também estava a dizer, provavelmente haverá alguma candidatura de continuidade com este rumo absolutamente desastroso que foi a liderança de Pedro Nuno Santos, de encostar à esquerda, de radicalização do próprio Partido Socialista. Aliás, que talvez um dos poucos pontos positivos para o Partido Socialista foi conseguir esvaziar completamente o Bloco, ou seja, uma grande parte, provavelmente, de eleitores do Bloco migrou para o Partido Socialista, alguns também para o Livre, exatamente. Olhando por freguesias, percebe-se que é para o Livre. A melhor freguesia do Livre é Arroios, que habitualmente era a melhor do Bloco. E esse efeito de Pedro Nuno Santos de encostar o partido à esquerda, provavelmente haverá alguma candidatura de continuidade. Enfim, que a meu ver, se o Partido Socialista optasse por continuar esse rumo, que eu tenho sérias dúvidas que aconteça, seria basicamente um pacto de suicídio interno do Partido Socialista nas atuais condições. Uma nova liderança, digamos, mais que procure recentrar o partido, a meu ver, terá muito pouca alternativa no atual quadro a chegar a alguma forma de entendimento que não passa necessariamente por um governo de bloco central. Aliás, provavelmente não será a forma de entendimento mais provável. Mas acho que seria muito difícil de entender porque não tivéssemos, pelo menos, alguma estabilidade a médio prazo e no atual quadro parece-me que
só mesmo com o entendimento entre PSD e PS, que obviamente terá o efeito de colocar o Chega... Na primeira força política do país nas próximas eleições. Isso não arrisco dizer, Helena, mas terá o efeito de colocar o Chega claramente como o polo fundamental da oposição. Mas ou seja, mas a estratégia das linhas vermelhas leva a isso. Mas o PSD pode correr esse risco? É que neste momento a AD ainda é a principal força política, não é? Mas pode deixar de ser. Ou seja, pode deixar de ser, claramente. Pode deixar de ser. Pode deixar, aliás, como comecei por dizer, parece-me que um dos principais dados da noite de ontem, tendo sido o Chega avalado por uma série de casos, continuando o Chega a ser essencialmente um partido unipessoal com muitas fragilidades. Ou seja, considerando todas estas fragilidades, o score eleitoral que o Chega conseguiu, a meu ver, sugere que se o Chega conseguir, e o se pode ser um se grande, mas se o Chega conseguir arrumar alguns aspectos internos e se a conjuntura, nomeadamente a estratégia, a meu ver, desastrosa das linhas vermelhas, continuar a ser aplicada, o Chega, a meu ver, tem todas as condições para, numas próximas legislativas, disputar a primeira posição nessas eleições. Agora, do meu ponto de vista, mantendo-se Luís Montenegro na liderança do PSD e depois do resultado de ontem não vejo outro cenário equacionável no curto prazo, não estou a ver Luís Montenegro a recuar face à posição que reiteradamente tomou relativamente ao Chega, e perante esse quadro resta uma alternativa, quer gostemos, quer não. Com o resultado que o PS teve, e aí acho que há uma diferença de ontem face a 2024, com o resultado que o PS teve ontem, acho que ao próprio PS, à nova liderança do PS, não resta outra alternativa que não seja, de facto, negociar com o PSD uma solução, enfim, de tipo próximo do alemão, neste momento, da solução alemã neste momento, com todos os riscos que isso naturalmente implica. André Azevedo Alves, obrigada. Desejo-te uma boa semana. Fica aqui a leitura política destes resultados eleitorais. Chamamos a nossa primeira ouvinte desta manhã, Elisa Manero, que é professora Liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Em relação às eleições, aos resultados de ontem, eu acho que as pessoas participaram de uma forma muito correta. Primeiro foram mais às urnas e temos que fazer uma leitura dos resultados. A leitura dos resultados é que quer o povo português quer que continue a trabalhar na área da educação, da saúde e permitir que se reúnam condições para a promoção das empresas. Isto é a primeira parte. A segunda é que o conceito de justiça social mudou e isso os partidos da esquerda não souberam ler, porque a justiça social é dar, apoiar os mais necessitados, mas tem que haver um retorno de trabalho. Eu vou contextualizar. Se neste momento se dão os livros, os computadores, o retorno é os alunos estudarem, não é os alunos estarem ao telemóvel. Infelizmente os resultados escolares estão a decair. Não é o Estado dar condições para os imigrantes virem se legalizarem e isso não acontece. Os imigrantes querem ficar cá, têm que legalizarem-se e têm que trabalhar e descontar. No fundo, é o que neste momento mudou, foi o conceito de justiça social. Não se pode dar sem existir um retorno de trabalho, inclusão, regularização e legalização. E também, quando estamos a dar algo, queremos algo em troca. E outra questão que ninguém fala, que é as empresas. Quando, repara que durante 8 anos, vimos o financiamento de muitas empresas falidas e que o povo português teve o seu dinheiro, sempre com o dinheiro do povo português, o povo português teve o seu dinheiro enterrado nas empresas e não houve um retorno nem social a nível de serviços, nem em nível de lucros. Por isso, talvez o conceito de justiça social esteja a alterar, porque o povo português também, primeiro, tem mais literacia digital, financeira, social, e é natural que esteja a ser mais exigente. Eu acho que ontem a AD teve um muito bom
resultado. Agora, que o povo português não queira uma maioria absoluta, também eu considero que o povo português é sábio. Em relação ao PS, infelizmente, ele andou a financiar empresas sem retorno, não houve retorno. Na CP não houve retorno, na TAP não houve retorno. E também, pronto, mas essas empresas, infelizmente, ninguém fala, mas atenção, eu sou uma pessoa solidária e também sou para a iniciativa privada. Mas eu não sou para a iniciativa privada quando os lucros são das empresas e os prejuízos são do povo português, que é muito diferente. Se os lucros são das empresas, as falências também são das próprias empresas. Por isso, eu acho que neste momento a AD tem que governar bem, né? E tem que estar realmente atenta porque o crescimento do Chega pode ser um facto. Por isso acho que no fundo nós temos que fazer todos uma reflexão social. Sim. Para onde é que queremos ir e quais foram os erros passados. Essa sugestão aqui fica. Elisa Maneiro, obrigada por ter ligado. Diz que mudou o conceito de justiça social e que é preciso pensar agora o que é que queremos para o país. Temos em linha a politóloga Teresa Nogueira Pinto. Bom dia, nossa convidada também no Contracorrente, bem-vinda. Temos falado aqui muito do caso alemão. O crescimento do Chega pode e deve ser lido à luz do que está a acontecer no resto da Europa e, nomeadamente, o que aconteceu na Alemanha recentemente. Eu parece-me que absolutamente, ou seja, nós não conseguimos perceber o que se está a passar, que já foi anunciado nas eleições do ano passado e agora é confirmado, de certa forma, se não olharmos para o contexto europeu e até para aquilo que se passou nos Estados Unidos. E que é um sinal claro de que há uma mudança do eleitorado, dos grandes temas da política e uma mudança da direita. E parece-me que não estamos atentos aos fatores que estão a levar a essa mudança, nomeadamente o eleitorado jovem, parece-me um fator bastante importante, e também as classes médias empobrecidas ou as classes trabalhadoras. Nesse aspecto, olhar para a sociologia eleitoral da noite de ontem, é muito interessante ver diferenças, por exemplo, em freguesias de Lisboa, olhamos para Santa Clara, uma freguesia mais empobrecida, e vemos que o Chega está em primeiro lugar, que não tem nada a ver depois com as avenidas novas, por exemplo. Portanto, há aqui uma questão sociológica que é muito importante. Essa questão social, com os grandes temas de preocupação sendo imigração e segurança? Com a questão da imigração a ser um tema de preocupação que o Chega conseguiu com sucesso ter um monopólio sobre esse tema, e isso é absolutamente fundamental, e é um tema que se tornará cada vez mais relevante na Europa, já sabemos, mas também em Portugal, e um tema que não conseguiu ser tratado, bom, em grande parte, há uma enorme responsabilidade do governo socialista e de António Costa, não é? Mas que o centro e o centro-direita não conseguiram tratar, e que é um tema que tem mobilizado e que cria uma identidade no Chega que será muito difícil para os seus adversários desconstruírem. Mas não sei se concorda, há muitos analistas que viram na AD, no governo e em Montenegro, a tentativa de ir buscar esses assuntos que são mais mobilizadores do Chega. Houve alterações nas regras da imigração, houve uma conferência de imprensa às 8 da noite para falar sobre segurança e criminalidade. Mesmo assim o Chega subiu. Mesmo assim, o Chega parece-me que nós também estamos numa fase diferente, ou seja, de regresso da política, e não tem necessariamente tanto a ver com a questão do espetáculo, embora também tenha, com as lideranças carismáticas e até teatrais, mas há uma certa autenticidade no tema que os eleitores, bem ou mal, não reconhecem nada e que vem tratá-lo tarde, que o rejeitou de certa forma. Portanto, o espírito das linhas vermelhas também tinha a ver com a posição, talvez com a forma, mas com a posição do Chega em relação à imigração. E, portanto, aqui, e a AD também tem que gerir os seus ganhos de eleitorado, também vêm muito do centro e do centro-esquerda. E, portanto, está aqui com um colete de forças que é muito difícil de gerir. Colete esse que o Chega não tem, não é? Porque disse ao que veio e tem capitalizado com sucesso nesse tema e noutros temas também mais culturais, por assim dizer, sobretudo entre o eleitorado jovem. Sim, porque há aqui uma conquista de eleitorado jovem por parte do Chega e de eleitorado que habitualmente não votava e que tem saído de casa para votar no Chega.
Exatamente, ou seja, o Chega de certa forma reencanta, podemos achar melhor, pior, mas vem reencantar a política, e isso está-se a passar um bocadinho por toda a Europa com os partidos de direita radical ou de direita não adversativa. E depois os jovens, quer dizer, houve uma hegemonia cultural da esquerda durante muitas décadas, e para os jovens é um bocadinho como se fosse um maio de 68 ao contrário, eles não têm grande fé nessas agendas que se tornaram hegemónicas, que já perderam a novidade, que em muitos sentidos se tornaram um bocadinho absurdas, e o Chega também conseguiu ter um monopólio sobre isso. E, portanto, fica muito difícil àquilo que era o partido do centro-direita agora recuperar uma identidade que não seja tentar agarrar o centro, não é? Mas não sabemos o que é que vai valer o centro daqui para a frente. Pois, e a questão, Teresa Nogueira Pinto agora, e até pelo que conhece da realidade de outros países europeus, Portugal anda a tentar perceber os partidos, a tentar perceber como é que se lida com o Chega. A solução pode passar mesmo por incluir o Chega numa solução governativa? Isso é um dilema, e é um dilema que se tem colocado a todos os partidos do chamado centrão pela Europa fora. Portanto, há aqui duas hipóteses. Pode ser a via italiana, em que se tenta incluir, e na verdade nós podemos pensar o que é que teria sido a história, o que é que seria hoje a política portuguesa se Luís Montenegro tivesse abdicado das linhas vermelhas há um ano. Certamente não teríamos perdido tempo, porque eu tinha corrido mal, e, portanto, ou seja, já estaríamos mais clarificados. Ou então há a via alemã, que é a via do cordão sanitário, não é? De manter-se o cordão sanitário, mas aí o grande risco é que o centro, de facto, vá desaparecendo num grande centrão, sem grande identidade política, um bocadinho contra o ar do tempo, contrariando o ar do tempo. Portanto, é o dilema dos partidos tradicionais, chamemos-lhe assim. Teresa Nogueira Pinto. Exatamente. Muito obrigada. Um bom dia. Obrigada eu. Obrigada, bom dia. Temos aqui o dilema atual, saber o que fazer com o Chega. Dizias há pouco, até na conversa com o André Azevedo Alves, que uma aproximação entre a AD e o PS pode terminar no Chega a vencer eleições. Sim, quer dizer, pelo menos a disputá-las com primeira força. Ou seja, o que nós temos aqui é uma corrosão do centro. O centro está a ser corroído. E isso acontece exatamente por causa das linhas vermelhas. Não estou a falar das linhas vermelhas em relação ao partido em si mesmo, ou aos partidos em si mesmos, porque isto vai muito além das questões agora aqui circunstanciais, mas por causa dos temas e dos assuntos. Ou seja, partidos como primeiro o PSD e agora o Partido Socialista esqueceram-se que se candidatam e existem para servir o povo e para apresentar propostas de governo e não agendas que lhes parecem muitíssimo interessantes. E aquilo que tivemos, quando nós olhamos para o perfil do eleitorado do Partido Socialista, que é um eleitorado envelhecido, que é um eleitorado muito dependente do Estado Social, que é um eleitorado que quer uma garantia de estabilidade, o que é que isto tem a ver com as causas a que o Partido Socialista se dedicou nos últimos tempos? Não é? Já não falo da loucura que foi conseguida, que se chegou na questão da imigração, mas, por exemplo, em vez de se falar da qualidade do ensino, a grande opção era com as casas de banho. Quer dizer, aquele é um partido onde estão muitos avós que levaram certamente os seus netos para colégios privados. Portanto, nós temos a questão de que é que serve estar a fazer declarações de amor ao SNS todos os dias e a lembrar o Arnaud, aquelas coisas todas, aquela história toda, quando as pessoas estão a fazer seguros de saúde. Portanto, há aqui um descolamento na área da AD, PSD. O que aconteceu foi o ficarem reféns do discurso económico. Houve uma altura em que os líderes do PSD só falavam de economia, não, tinham medo de falar do resto. Não falavam de questões de sociedade porque tinham medo de parecer reacionários, não falavam de imigração porque lhes chamavam fascistas e ficaram acantonados nesse discurso. Esqueceram-se que estão cá para apresentar propostas reais para a vida de pessoas reais. E depois destes tabus em relação aos temas pelos quais eles deviam falar, porque são os problemas que as pessoas têm, resolveram criar então linhas vermelhas em relação a forças políticas que falavam desses assuntos. É uma cegueira completa. E o grande problema é que neste momento tudo isto teria sido muito mais fácil caso se tivesse falado
integrado e não se tivesse hostilizado, ridicularizado o eleitor, porque agora diz que não, claro, com a expressão que tem de se tratar o Chega como um partido igual aos outros. Mas houve uma altura em que os eleitores do Chega eram destratados. Eu lembro-me quando foi da questão das vacinas Covid, houve até comentários de uma pessoa que estava à frente da estrutura da vacinação, quer dizer, que não, aqueles eleitores nem deviam levar vacina. Se uns deslates destes, não é? Portanto, aquilo que nós temos agora é que agora é muito mais difícil. Porque agora, André Ventura, que tem vários defeitos, mas não tem o de ser estúpido, não somos só nós que estamos a perceber que ele pode vir a ser a primeira força política do país, é ele mesmo. E, portanto, aquilo em que ele aposta neste momento será certamente em empurrar Montenegro para os braços do Partido Socialista, seja ele liderado por quem for. Porque é aí que ele pode alavancar o Chega para ainda crescer mais. É isso precisamente que lhe interessa. Logo, eu creio que um dos grandes riscos que nós temos aqui neste momento, dada esta situação de ingovernabilidade, nós temos um resultado que permite manter a situação. Foi aquilo que António Costa fez, mesmo com a maioria absoluta, nós conseguimos manter. O que nós não conseguimos fazer é mudar. E como não conseguimos mudar, o que Montenegro se arrisca a repetir é ser o Costa 2. Portanto, ele fica lá, ele faz os seus mandatos, mas quando entrega, quando passa, quando se vai embora, o que nós vamos ter é um país muito mais radicalizado e onde o populismo de esquerda e de direita vai campear com muito mais facilidade. Portanto, o grande problema é que António Costa pôs as suas circunstâncias de poder sempre à frente. E Montenegro pode fazer exatamente o mesmo, para mais, porque o país foi para eleições por circunstâncias pessoais dele, e ele, que como se viu, não eram suficientes para manter uma campanha, e portanto nós estamos agora aqui nesta circunstância. Eu, de tal maneira, acho que era melhor negociar com Ventura agora do que daqui a 2 ou 3 anos. Porque, para já, eu acho que as oposições vão obrigar Montenegro a governar. Ninguém mais vai arriscar interromper legislaturas durante algum tempo. E eu creio que um entendimento PS-AD é certamente muito interessante para o PS, que precisa de um tempo, e muito interessante para André Ventura. José Manuel, agora são as táticas em cima da mesa. Eu acho que isto não está... Quando eu há bocado disse não sei como é que isto vai ser governado, é preciso ter em consideração não apenas o que está a passar em Portugal, mas o que se passa um pouco à nossa volta. E aquilo que são as dificuldades modernas da governação. Nós criámos um mundo, para todos os efeitos, interdependente. E em que a percepção de que os eleitorados controlam os governos ou determinam o que é que os governos fazem é menor do que aquilo que é na prática. Portanto, quase todo o mundo está muito atado, exceto, infelizmente, algumas regiões, mas está muito atado, quer dizer, porque há estruturas de decisão supranacionais com muito pouco visibilidade democrática, para não falar de controle democrático, e com uma percepção de que isso que criou, de facto, esta interdependência criou mais estabilidade, mais riqueza, um longo ciclo de crescimento, mais produtos de consumo. Isto beneficiou, sobretudo, as classes instruídas, médias altas, portanto, não é apenas as classes médias, e depois há uma enorme quantidade de pessoas que ficaram relativamente marginalizadas. São essas pessoas que hoje em dia estão revoltadas, mas também não têm solução, porque não sabem. Quer dizer, qualquer solução é uma solução que não enriquece, empobrece. E com menos riqueza, com mais empobrecimento, há menos para distribuir. E esse dilema está a acontecer em muitos países. É assim, por exemplo, só para dar um exemplo típico, a revolta contra o número de imigrantes no Reino Unido, país que saiu da União Europeia para ter menos imigrantes, e é uma ilha, e portanto bastava quase que controlar quem passa
Canal da Mancha, tem ali um mar, não é muito largo, mas tem uma coisa, e não consegue. E tivemos números recordes com o partido que votou o Brexit, os conservadores. E agora temos o Partido Trabalhista a tentar aumentar a parada. E ninguém sabe o que há de fazer, porque ninguém vai construir ali um arame farpado em frente dos maravilhosos penhascos brancos de Dover, não é? Aquela coisa lindíssima que ali existe. Bem, portanto, isto está a criar um pouco por todo lado uma situação muito difícil, e eu posso dizer assim, bem, se tivéssemos governos com capacidade, não é com capacidade, com vontade, primeiro que tudo, e depois com tentativa de capacidade de alterar este estado de coisas, eles vão acabar por aparecer, e alguns aparecem das formas mais imprevistas possível. Agora, ainda não estou a vê-los, e em Portugal, eu diria, bem, se tivermos volta àquele ponto, se tivéssemos um PSD e um PS com vontade de mexer naquilo que é importante, e mexer com tempo para dar resultados. Mas estás a falar em pactos de regime. Eu não gosto de pactos de regime. Não gosto de pactos de regime. Gosto de uma coisa mais simples, que é convergências reformistas. Pronto, para usar uma coisa que ninguém usa. Portanto, olha, nós temos que mexer nas leis do trabalho, e não vamos fazer guerra com isso. Nós temos que mexer nas leis da habitação, e não vamos fazer guerra com isso. Nós temos que mexer na segurança social, e não vamos fazer guerra com isso. Nós temos que reformar o Estado. Nós temos que acabar com uma coisa que há em Portugal, que é a dualidade público-privado, por exemplo, no que diz respeito à garantia, à segurança do emprego. Porque isso permite, olha, e não ter medo. Quer dizer, nós hoje acabámos de ter a eleição de ontem, com o resultado de ontem, e temos uma greve nas escolas aos exames de um sindicato do Partido Comunista, chamado FENPROF. Vivem em comum. Não perceberam o que aconteceu, quais foram as consequências, se calhar, nestas eleições da greve da CPI? Não perceberam? Continuam a viver completamente aliados, a achar com aquele discurso, ontem o discurso mais, eu nem sei como é que devia dizer aquilo, o discurso absolutamente dinossáurico foi o de Paulo Raimundo. Toda a gente andou durante a campanha a dizer muito bem dele. Eles celebraram ter perdido um deputado. Quer dizer, eles não tinham percebido que tinham perdido um deputado naquela altura, que ele disse que tinham mantido os 4. Porque eles perderam o último deputado, quer dizer, já agora. Eles não conseguiram eleger António Filipe para que fosse eleito Inês Sousa Real. Eu não tenho nenhuma vontade em que o PCP tenha mais deputados, mas era uma questão higiênica da Assembleia. Ficávamos melhor com a Inês Sousa Real, com António Filipe, do que com a Inês Sousa Real. Mas pronto, o povo é que manda. E foi o que deu. A Inês Sousa Real foi a última deputada a ser eleita em Portugal. Mas ela depois festejou. Pronto, enfim, e foi por poucos votos, mas centenas de votos relativamente ao PCP. Dito isto, e voltando aqui ao tema àquilo que é relevante, hoje temos, quer dizer, houve o que houve ontem, a tempestade toda que aconteceu, e uns meninos, que penso que já nem estão ligados ao Bloco de Esquerda, nem sei bem em que estão ligados, estão a fazer greve no Liceu Camões, em Lisboa, e a dizer que vão fazer, quer dizer, estão a fazer greve, não, estão a fechar o Liceu Camões, e a não deixar os seus colegas, ir ter aulas, que é basicamente isso, porque aquilo é meia dúzia, mas como estão ali, é meia dúzia concentrada, portanto, e num único sítio em Lisboa, que é o Liceu Camões. Enquanto se viver neste mundo paralelo, que consegue sempre romper e ter noticiário e ter atenção mediática, ter essas coisas todas, e nunca perguntar àquela gente, ok, como é que é? Zero ao fóssil em 2030. Alguém que pergunta àquelas meninas e àqueles meninos como é que em 2030, com zero ao fóssil, nós vamos ter aço, cimento e outros produtos básicos sem os quais, gostem eles ou não gostem, não vivemos. Porque não vamos voltar a construir casas de adobe, não é? Nem eles vão defender que a gente passa a andar sempre só a pé, ou de cavalo, ou de burro, e depois tínhamos que resolver o problema daquilo que era o grande pesadelo do final do século XIX, que era o que é que fazemos aos dejetos dos cavalos nas cidades.
Há textos sobre isso, sobre a altura que teriam os jets em Paris. Zé Manuel, tenho a dizer Com o crescimento que a cidade em estava a ter. França já há um líder que faz equivaler matar mosquitos a matar um cão ou matar um gato. Portanto, sim, oui, c'est ça. E portanto, Sim, não também. há limite para a Em Espanha loucura. havia aquela senhora que dizia que não se pode comer ovos porque é roubar os ovos às galinhas. Portanto, eu lembro-me desse vídeo. A parte de não poder matar um mosquito, pensa bem. Portanto, há sempre uma... Pensar que as pessoas vão ter um pensamento racional... Eles terão ideia que na massa que forma o nosso corpo, a maior parte não tem o nosso DNA. Tem DNA de vírus e bactérias. Sim. E que, portanto, estão sempre a viver e a morrer a todo momento. Terão ideia disso? Não faço ideia. Bem, mas enquanto vivemos nestes mundos paralelos, há pessoas que todos os dias têm que ir para o emprego, há pessoas que todos os dias têm que trabalhar, há pessoas que se preocupam com o fim do mês. E essas pessoas não estão para aturar isto. Qual foi o impacto da greve da CP neste resultado eleitoral? Pois. É isso que eu disse, exatamente. Qual terá sido? Não isso. faço ideia. Não foi seguramente bom ao PCP. Pois não. Amanhã mais um Contracorrente com a Helena Matos e o José Manuel Fernandes. Obrigada, até amanhã.